Um duro discurso, Apocalipse 2. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quando Jesus abriu a boca para confrontar os falsos mestres do seu tempo, o céu não sussurrou, ressoou como trovão, raça de víboras, sepulcros caiados, guias cegos. Não eram palavras de um Messias irritado ou fora de controle. Era a voz de um Senhor santo, cheio de amor pela verdade e absolutamente intolerante com a mentira vestida de religião. Jesus não pronunciou seus discursos mais duros contra os pecadores que se aproximavam dele quebrados, feridos e conscientes da própria condição. Ele foi duro com os líderes religiosos, com aqueles que conheciam a lei, mas a usavam para oprimir, com os que falavam sobre Deus, mas viviam para o próprio prestígio, com os que pareciam santos por fora, mas carregavam morte por dentro. As palavras eram fortes porque o perigo era real. Há momentos em que a aparência religiosa precisa ser rasgada. Há momentos em que não basta mudar o discurso, trocar a música ou alterar a programação. Deus não está atrás de uma reforma de imagem. Ele quer o coração. Por isso, o profeta Joel levantou a voz e chamou o povo de volta, não para um arrependimento teatral, não para lágrimas de ocasião, não para uma comoção que dura apenas durante o culto. O chamado era mais profundo. Rasguem o coração e não apenas as vestes. Voltem para o Senhor. Voltem de verdade. Voltem sem máscaras. Voltem sem desculpas. Voltem enquanto ainda há misericórdia. Esse continua sendo o chamado de Deus para a igreja. Não basta parecer quebrantado, é preciso estar quebrantado. Não basta falar sobre a cruz, é preciso voltar para ela. Não basta defender o evangelho com os lábios enquanto o coração se afastou de sua simplicidade. Precisamos retornar ao evangelho puro e simples, Cristo no centro, a cruz como mensagem, o arrependimento como resposta, a graça como única esperança, a santidade como fruto, a misericórdia como testemunho. Chega de uma fé preocupada demais com aparência e pouco comprometida com transformação. Chega de púlpitos cheios de vaidade. Chega de líderes que constroem o próprio nome enquanto usam o nome de Jesus. Chega de mensagens que consolam o ego, mas não confrontam o pecado. Chega de um evangelho sem cruz, sem arrependimento e sem renúncia. O Senhor ainda chama sua igreja de volta. Lembre-se de onde caiu. Essa palavra não é apenas para os outros, é para nós. Talvez ainda estejamos cantando, talvez ainda estejamos pregando, talvez ainda estejamos servindo, mas a pergunta permanece: onde está o primeiro amor? Onde está o temor? Onde estão as lágrimas pelos perdidos? Onde está a simplicidade de quem queria apenas conhecer Jesus e fazê-lo conhecido? Precisamos rasgar o coração, não a roupa, não a aparência, não a liturgia, o coração, porque Deus não se impressiona com aquilo que mostramos por fora. Ele vê o que escondemos por dentro e ainda há tempo para voltar, ainda há graça para quem se arrepende, ainda há misericórdia para quem reconhece onde caiu, ainda há caminho de volta para quem abandona o orgulho e se curva diante de Cristo. Voltemos ao Evangelho, não ao Evangelho da fama, não ao Evangelho do sucesso, não ao Evangelho que transforma a igreja em palco e o pastor em celebridade. Voltemos ao Evangelho de Jesus, ao Evangelho da cruz, ao Evangelho do serviço, ao Evangelho da verdade, ao Evangelho que mata o orgulho, cura o ferido, confronta o pecado e oferece perdão ao arrependido. Que o nosso clamor não seja por mais visibilidade, que seja por mais presença,
que não seja por mais aplausos, que seja por mais temor, que não seja por plataformas maiores, que seja por joelhos dobrados. Rasguemos o coração, voltemos ao primeiro amor, voltemos às primeiras obras, voltemos para Cristo antes que sobre apenas a aparência de uma igreja que um dia teve luz. E o clamor final não pode ser outro senão o do profeta Joel. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. É isso que Deus ainda pede de nós. Não uma aparência nova, não um culto mais bonito, não um discurso mais forte, um coração rasgado, um coração que reconhece onde caiu, um coração que abandona o orgulho, um coração que volta para Cristo. Ainda há tempo, ainda há misericórdia, ainda há caminho de volta. Voltemos ao Evangelho puro e simples, voltemos à cruz, voltemos ao primeiro amor, voltemos para Jesus.